Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem radical sobre a mente humana, partindo de uma pergunta provocadora. E se a nossa mente não for um palco para dramas antigos, mas sim uma fábrica, construindo a realidade a todo momento? Então, a pergunta central é essa, né? De um lado tem a visão tradicional, que diz que a mente fica repetindo histórias do passado, mas do outro, uma perspectiva totalmente nova sugere que ela, na verdade, está o tempo todo construindo o presente. É essa diferença brutal que a gente vai explorar agora. Ok, para começar, vamos dar uma olhada no modelo que a maioria de nós já conhece. A visão clássica, aquela que por muito tempo definiu como a gente pensa sobre o inconsciente. A psicanálise clássica nos apresenta essa metáfora do teatro. Imagina que nosso mundo interior é um grande palco, e a peça que está em cartaz? Bom, quase sempre é a mesma, um drama de família, com aqueles personagens de sempre, pai, mãe e eu, repetindo os mesmos conflitos, de novo e de novo. E o ponto-chave aqui é esse. Tudo é uma representação. Nada é exatamente o que parece. Cada imagem, cada sonho, cada comportamento, tudo é um símbolo que aponta para outra coisa, algo que geralmente está lá atrás, na história da família. E claro, essa forma de pensar leva a gente para uma pergunta central, quase uma obsessão. O que isso representa? A análise vira uma espécie de trabalho de detetive, sempre tentando decifrar o significado secreto por trás de cada símbolo. Agora vamos virar a chave completamente. Vamos para uma forma totalmente diferente de enxergar as coisas. Uma alternativa radical, que troca o palco do teatro pelo chão de uma fábrica. E aqui está a grande virada de roteiro. Nesse novo modelo, o inconsciente deixa de ser um lugar de repetição passiva e se torna um centro de produção. É uma fábrica. O trabalho dela não é recontar o passado, e sim produzir o presente. E olha só como isso muda tudo. A pergunta principal deixa de ser o que isso significa e passa a ser como isso funciona. E o desejo? O desejo não é mais um buraco, uma falta a ser preenchida. Ele é o próprio motor da fábrica, a energia que move todas as engrenagens. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo bem do dia a dia. O choro de um bebê. Na visão do teatro, isso já é o início de um drama familiar. É sobre a falta da mãe, sabe? Mas, na visão da fábrica, a conversa é outra. É pura engenharia. Uma máquina-boca se conecta a uma máquina-seio para processar um fluxo de leite. É função, não drama. Produção e não representação. Beleza. Se a mente é uma fábrica, como é que ela opera, afinal? O funcionamento dela é bem direto e se baseia em dois conceitos principais: fluxos e cortes. Vamos entender direitinho o que é cada um desses mecanismos e como eles trabalham juntos. Primeiro, os fluxos. Pensa neles como a matéria-prima da fábrica, sabe? É uma corrente de energia que não para. Pode ser o desejo, pode ser dinheiro, informação, qualquer coisa que esteja em movimento constante, como um rio. Em seguida, vem os cortes. O corte é o que a máquina faz. Ela intercepta esse fluxo, mas não para parar ele, e sim para desviar um pouco da energia e produzir alguma coisa. É tipo a turbina numa usina hidrelétrica, que usa a força do rio para gerar eletricidade. E se a gente parar para pensar, esses conceitos estão em todo lugar. O ato de comer é um corte no fluxo da fome. A economia é cheia de cortes no fluxo de dinheiro. Salários, contas, impostos. Até um projeto pessoal funciona assim. A nossa ambição é o fluxo, e o prazo final é o corte que direciona essa energia toda. Para a gente entender isso na prática, vamos usar uma analogia que é perfeita para os nossos tempos: a internet. Dá para ver esses dois modos de operar na forma como a gente navega na web. Tem o modo neurótico, que é igual ao teatro. A pessoa fica presa num ciclo, repetindo a mesma busca, tipo olhar o perfil de um ex sem parar. E tem o modo esquizo, e aqui o termo é filosófico, ok? Que é produtivo, como a fábrica, sempre pulando de link em link, criando novos caminhos e conexões. Esse processo esquizo é basicamente o que a gente faz quando navega por hiperlinks. Começa num artigo que leva para uma receita, que tem uma palavra que leva para um vídeo de história, e quando se vê um caminho totalmente novo e inesperado foi criado. É a fábrica funcionando a todo vapor. Então, qual é a grande sacada de enxergar a mente como uma fábrica? A questão é que isso muda completamente a pergunta mais importante que a gente faz sobre nós mesmos. Ao invés de ficar cavando o passado para encontrar um porquê, esse modelo convida a gente a mapear o presente. A pergunta se transforma em: com o que eu estou conectado agora? Onde estão os meus fluxos e onde estão os bloqueios? Isso redefine o objetivo de qualquer análise. Não se trata mais de se adaptar ao mundo como ele é. A ideia é virar uma espécie de cartógrafo, mapeando as conexões e os fluxos para liberar nosso potencial de construir, de criar, de produzir ativamente.
Isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. A meta não é mais só entender o mundo ou a si mesmo. O verdadeiro objetivo é se tornar um produtor, um engenheiro da própria realidade. A pergunta que fica é: o que a sua fábrica está construindo hoje?